Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse cestinho. Esse daqui ele é pequeno, o tamanho dele 13, 14 centímetros mais ou menos, daqui até aqui. Ele é assim por baixo e assim por cima. Esse eu fiz pequeno para mostrar que pode fazer de qualquer tamanho. Eu vou deixar o molde aqui na descrição para baixar, mas esse molde ele pode ser ampliado. Agora eu vou ampliar ele para fazer um maiorzinho e já vou mostrar para vocês como faz. Ele é uma forma geométrica, então vocês podem achar na internet aí, baixar um maior, menor, ou pegar um tamanho menor e ir ampliando como eu vou mostrar aqui. Pequeno assim, tu pode fazer ele combinando com o teu quarto, deixar do ladinho da cama para colocar as joias quando tu vai deitar, pode colocar os remédios, ó, a gente pode guardar algumas coisinhas, alfinete, aqui tem esses prendedorzinhos que às vezes eu uso na costura. Tu pode fazer um maior para colocar pão, biscoito na hora de servir no café, tá bom? Vou mostrar agora como se faz. Aqui eu tenho 2 pedaços de tecido, a forma é esta daqui, bem simples de encontrar na internet. Para ampliar esse molde, a gente faz assim, ó. Eu coloquei ele bem no centro aqui do meu tecido. Posso ir fazendo aos poucos e aumentando. Aqui eu vou aumentar, vou pegar essa régua e vou aumentar esse tamanho aqui, tá bom? Vou fazer aqui para mostrar como é, ó. Faça um risco passando do desenho, tá bom? Vai colocar aqui também. E vai fazer aqui. Tá vendo que aqui, ó, ele já se encontrou com esse. Então, tu não precisa te preocupar. Passa reto um risco maior do que o tamanho, que quando ele se encontrar vai dar bem certinho, tá bom? Ó, aqui não ficou, tá vendo? Faltou tecido aqui nesse ladinho, tá? Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Vou fazer ele um pouquinho menor. Eu tô colocando aqui a marcação nos risquinhos aqui da régua para diminuir um pouquinho o tamanho que eu iria fazer, tá? E como ali o tecido vai ficar um pouquinho menor, isso até foi bom, porque é para mostrar que pode fazer o tamanho que quiser. Agora eu vou recortar aqui no risco, tá? Lembrando que eu vou recortar no risco de dentro. Vou tirar aqui agora os alfinetes. Vamos deixar o molde de lado. E agora eu vou recortar em um tamanho maior um pedaço de manta acrílica, tá? Pode ser manta acrílica, pode ser feltro. É alguma coisa só pra deixar estruturado, tá bom? Agora sim, cortei minha manta acrílica e meus tecidinhos. O principal desse cestinho são essas peças aqui. Agora a gente vai decidir a linha que eu vou utilizar pra costurar. Vou colocar na parte de cima essa cor marrom e vou colocar na parte de baixo uma cor azul. E sempre cuidar para deixar o tecido sempre virado nesse sentido, para a linha azul sempre ficar aqui e a linha marrom sempre ficar aqui. Aqui a gente vai costurar tudo junto, tá? Na montagem a gente vai fazer assim, colocar a manta acrílica, com o topo do tecido para cima, a gente coloca qualquer um deles, tá? Não tem ordem aqui, tá bom? Simplesmente coloca com o topo do tecido para cima e a outra parte a gente coloca frente com frente aqui. E vamos alfinetar aqui, tá? Vou alfinetar o centro. Então, depois de alfinetar, eu vou passar agora uma costura pela volta e vou deixar um espacinho aqui aberto para poder desvirar essa peça, tá? Então, a gente começa aqui assim, costura toda a volta e vai parar aqui. Deixa aqui 6 a 8 centímetros mais ou menos, sem costura, para poder desvirar. Vamos pra máquina. Ó, gente, eu vou começar aqui já no finalzinho, tá? Vou botar um pouquinho mais pra trás, aqui. Vou puxar essa agulha um pouco pra direita e vou costurar. Vou fazer um retrocesso aqui no início. Outra coisa, diminui o ponto para ficar mais juntinho os pontinhos, tá? Aí fica bem mais fechadinho, fica mais bonito. Depois de desvirar, a gente vai passar uma costura em cima, aí o ponto mais largo fica mais bonito. Mas aqui, para ficar mais fechadinho, diminui um pouco o pontinho, tá? E já é uma dica para se tu quer fazer uma boneca, alguma coisa, quanto mais fechadinho tu fizer o ponto,
menos buraco vai aparecer na costura da boneca. Se tu vai fazer bonequinha de tecido, deixa bem juntinho o pontinho, vai ficar bem bonito. Vamos continuar então. Aí quase que eu esqueço, ó. A gente para aqui a costura e dá um retrocesso também. Olha, gente, a costura ficou assim. Aqui quase que eu esqueço, ó. Eu deveria ter deixado um pouquinho mais, parado antes, né? Mas me empolguei e passei um pouquinho. Mas a gente consegue desvirar nesse espacinho, tá? Mas o bom é deixar um espacinho maior, tá? Vou recortar essa sobra de manta acrílica. Essa sobrinha aqui, gente, tu pode guardar e depois dá pra encher uma almofada, boneca, várias coisinhas dá pra fazer, tá? Guarda que dá pra utilizar depois. Agora aqui eu vou cortar as pontinhas, ó. Pra quando a gente desvirar, ficar bonitinho os cantinhos, tá? Bem lá pertinho, ó. Ó, gente, eu vou recortar bem pertinho lá da costura, mas não na costura, tá bom? Faço em todos os cantinhos. Assim. Eu gosto de usar esse palito aqui pra desvirar, tá? Que é um palito de unha, né? Aqui ele é mais grossinho e aqui ele tem esse lado chatinho, ó. E ele é bem bom pra passar nas costuras e pra desvirar o tecido. Principalmente pra fazer os cantinhos, né? Então, pra gente não forçar tanto o tecido, como a abertura é aqui, a gente vem pro outro lado. Só que aqui, ó, são 3 partes, ó. Coloca o dedo aqui, vai até o final. E agora empurra aqui com o palito, tá? Pra já sair aqui desse lado, ó. Vai ajeitando. Eu forcei com esse lado, que ele não é a ponta, tá bom? Agora a gente coloca o palito com a parte da ponta. E vamos ajeitar os cantinhos. Ó, bem retinho. Vamos fazer em todos isso. Aqui onde ficou aberto, a gente dobra retinho. Vou colocar um alfinete aqui. Aqui eu vou fazer um ponto invisível para ficar bem bonitinho, tá? O ponto invisível, para quem não sabe como é, eu vou mostrar aqui. Ele tá aberto até aqui o tecido, né? Tu coloca por baixo e sai a agulha mais para trás um pouquinho bem. Ajeita bem os 2 tecidinhos. Se a linha saiu pro lado de lá, ó, aí tu vem pro lado de cá, reto com a linha, entra aqui e sai à frente. No mesmo tecido, no mesmo lado, tá? Agora tu vai pro lado de lá, reto com esse que saiu, entra e sai no mesmo tecido. Agora tu vem, ó, tu saiu do lado de lá, vem pro lado de cá, entra e sai no mesmo tecido. Sempre curtinho do tamanho de um ponto, tá bom? Um ponto de máquina. A cada 3, 4 pontinhos, ó, aí é só puxar aqui e ele junta o tecidinho, fica como se tivesse costurado a máquina. Vou continuar aqui e mostro o resultado pra vocês. Olha como ficou a costura. Viu, ó? Quase não aparece. Foi aqui que eu fiz, ó. Vou dar uma passadinha no tecido, tá? Pra ficar bem direitinho. Olha, gente, passei o tecido. Agora, nós vamos fazer uma costura dentro dele, que vai seguir essa linha aqui, tá? Tu pode fazer o tamanho que tu quiser. Se tu fizer bem pequeno, depois essas abas, quando levantar, vai ficar bem alta. Tu pode dividir o tecido aqui e depois dividir aqui para saber mais ou menos se tu quer isso daqui de aba. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, nesse ponto, tu decide quanto tu quer
que levante a aba, tá? Eu peguei aqui um pedaço de acrílico, isso daqui não é uma régua, é só um acrílico mesmo. E eu vou riscar com esse acrílico, porque eu quero que ele fique com uma aba dessa altura. Eu vou alinhar aqui e vou fazer um risco aqui no meio, tá? Faça um risco com algum tipo de lápis que possa apagar. Esse daqui é um giz, mas tu pode pegar um sabonete também. Aquele restinho de sabonete que sobra, deixa ele secar e tu pode usar ele. Vai dar o mesmo resultado. Quando lavar vai sair, tá bom? Aí a gente faz aquele mesmo esquema, como se fosse ampliar, só que agora a gente tá diminuindo o tamanho. Olha, gente, tá conseguindo ver aqui os risquinhos? Eu decidi que eu quero essa parte aqui pra dentro, porque eu quero que fique parecidinho com este aqui, que eu já fiz antes, tá? Mas depois que tu passar a costura, tu pode virar também, colocar essa parte pra dentro e esse outro pra fora. Aí tu que decide, tá bom? Então agora eu vou só alfinetar um pouquinho aqui, só pra evitar que corra o tecido pros lados, tá? Quando a gente passa essa manta acrílica que eu coloquei aqui dentro, com o ferro bem quente, tá vendo como ele fica bem durinho, ó? E agora eu vou passar uma costura na linha, fazendo o mesmo desenho de fora. Vou fazer em todo ele e encerrar no final. Aqui tu pode fazer já uma costura com o ponto maiorzinho, tá? Não precisa ser aquele pontinho pequenininho. O ponto pequeno é bom pra deixar bem fechadinho aqui, ó. Nessas partes em que a costura aparece e não tem que tá prendendo muito o tecido, deixa um pontinho maior pra ficar bonitinho, tá bom? Vamos lá fazer essa costurinha do meio, então. Ó, gente, eu troquei a minha linha, tá? Eu coloquei o marrom embaixo e azul clarinho em cima, porque como eu fiz o desenho aqui na parte azul, se eu fosse costurar com a linha marrom em cima ia aparecer, tá? Então, eu fiz a troca e agora a gente vai costurar. Aumentei meu ponto já, vou centralizar aqui também a agulha. Vamos colocar lá no início direitinho, baixo o pezinho. Vamos costurar com calma, bem retinho na linha, tá? Levanta o pezinho, giro, deixa a agulha no tecido, tá? A minha máquina, ela já para com a agulha no tecido. Mas, se a tua não para, baixa a agulha no tecido pra girar. E o ponto fica sempre saindo do mesmo lugar. O finalzinho ali, se quiser, faz com a mão, pra não passar muito do lugar, tá? Depois, quando eu lavar, vai sair esse giz e embaixo ficou marrom, ó. Agora eu vou só puxar aqui, fazer um nozinho, já mostro pra vocês. Tirar os alfinetes. Duas linhas azuis ficaram para um lado e a linha marrom pro outro, tá? Então, aqui a gente vai puxar um pouquinho essa linha. Vou fazer um nó. Bem juntinho. E vou cortar. Virar o trabalho, eu vou pegar as duas linhas. Essa aqui ficou uma mais curtinha, mas a gente dá um nozinho simples aqui. Também fica direitinho, tá? Daí seria 2 nozinhos, tá bom? Então, vamos cortar. A gente vai passar uma costura aqui de mais ou menos 1 centímetro da beirada pra dentro, tá? Se tu quiser, tu pode riscar pra fazer bem retinho na linha. Se não, tu pode ir pra máquina e fazer da forma que tu achar que dá. Pode fazer menor, pode ser maior. Isso daqui não vai influenciar em nada no final do trabalho, tá bom? Isso daqui é só acabamento. Então, vamos pra máquina, que eu vou passar aqui uma costura em toda a beirada. Então, vamos fazer a costura com o mesmo ponto que a gente fez aqui, ó. Tá? Um pontinho maiorzinho. Aqui na minha máquina, eu tô usando 5,5. Essa daqui é uma Confidence Quilter da Singer, tá? Mas essa daqui, ela tem 7 tamanhos de ponto. Provavelmente um 3,5 mais ou menos em outras máquinas, tá bom? No final aqui a gente cuida, tá? Eu vou fazer a mão aqui, pra ficar bem bonitinho. Ó, pra quando a gente virar, tá vendo que sobrou um pouquinho lá?
A gente volta, dá mais um pontinho, vai ficar bem retinho aqui, ó, quando a gente virar. Deixa um pouquinho de linha pra gente poder fazer o acabamento depois, tá? Ó. Já vou fazer aqui o arremate. Sobrou 2 linhas pra cima e 2 linhas pra baixo. Então, a gente faz um nozinho aqui com as 2 de baixo, um nozinho com as 2 de cima, tá? Sempre bem juntinho lá, pra ele ficar bem imperceptível. Pronto, ó. Essa é a minha parte que vai ficar pra dentro. A gente vai fazer assim. Eu vou trocar as 2 linhas da máquina agora pra marrom. Aqui a gente vai fazer uma medida, tá? O tecido tá assim, a gente vai dobrar o cantinho aqui. A gente dobra bem retinho assim, ó. Aqui a dobra, aqui tá aberto. Pra fazer bem retinho lá, tá? Eu vou marcar aqui 2 centímetros. Tu vê aí o quanto que tu quer. Se tu marcar menos, ele vai ficar mais aberto. Se tu marcar mais pra dentro, mais fechadinho ele vai ficar. Então, aqui, a gente coloca essa parte reta, assim. Eu vou fazer um zigue-zague, bem ali onde eu marquei. Ele tem que pegar nessa parte que tá aberta, pra dentro. Uma costura pra ficar bem firme, tá? Por isso que eu coloquei os 2 lados marrom, porque ele vai costurar nessa parte e nessa parte, tá bom? Então, eu marquei 2 centímetros de lá pra cá, e ali eu vou fazer o zigue-zague, tá? Coloca a máquina no 0, não é pra ela andar pra frente, como se fosse pregar um botão. É zigue-zague no mesmo lugar. Zigue-zague maior que tu tiver, ou também tu pode pegar uma agulha e fazer a mão. Cada cantinho, tu prende bem o cantinho com costuras, tá? Pronto, deixa sobrar um pouco de linha. Essa daqui a gente vai só puxar toda a linha pra cima, ó, dos 2 lados. Vai fazer um nó aqui com todas juntas. Porque essa aqui é uma costura que ela vai ficar aparente, tá? Cortar. Ó. Tá vendo como ela vai ficar? Assim ela vai ficar, ó. Tá? É uma costura que é pra prender essa parte aqui de cima. Então, se tu quiser pegar uma agulha, ó, tu pode pegar uma agulha e costurar aqui, simplesmente, e deu. Todos os cantos a gente vai fazer assim. Eu medi 2 centímetros de lá pra cá. Então, eu vou fazer todos os lados iguais. Agora, a gente dobra este aqui. A linha é essa parte aqui, ó, tá? Pra ficar bem retinho. Vou medir 2 centímetros. Vou riscar aqui e vou prender de novo. Assim, a gente vai fazer em todos os cantos. Essa costura aqui é pra limitar o fundo do teu cestinho, tá? Pode ver, ó, que já dobrou lá, ó. Se não tivesse essa costura, ele ia ficar assim, ó. Então, a gente faz a costura e ele já vai criar um vinco, ó. Tá vendo? Ele dobra bem no ponto da costura, tá? Vou fazer em todos e já volto pra mostrar. Olha, gente, fiz em todos os ladinhos e agora tá pronto, gente. É só isso. Então, esse daqui já dá pra colocar uns biscoitinhos, entendeu? Tu vai fazendo do tamanho que tu quer, ó. Eu fiz um menorzinho e fiz esse outro maiorzinho. Como eu falei, tu pode ir aumentando o molde e ir fazendo do tamanho que tu quiser, tá? Este daqui eu fiz com 1 centímetro essa beirinha. E esse daqui é bem do tamanho do moldezinho que eu vou deixar aqui embaixo. Esse daqui eu aumentei uns 3 centímetros o tamanho nas laterais. E daí tu pode ir aumentando e fazer o tamanho que tu quiser, tá? Ele é muito bonitinho, ó. Pra guardar também tu pode dobrar. Guarda assim, ó. Ele não ocupa espaço, daí quando tu quer usar, só abrir aqui. Tu pode lavar na máquina, não tem problema, tá? Então, aqui a gente encerra essa aulinha. Muito obrigada por vocês assistirem, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, isso vai me ajudar bastante. Compartilhem se vocês gostaram da aula. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!